Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre a lesão sofrida pelo volante Christian e as repercussões esportivas que essa lesão terá sobre o Atlético Paranaense nas próximas 2 semanas, pelo menos. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar em detalhes sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar dessa que foi a grande notícia. Grande notícia não, né? Mas foi a principal notícia do dia. A grande notícia pareceria uma coisa positiva. Christian sofreu uma lesão muscular leve durante a partida entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Essa informação foi trazida pela jornalista Monique Vilela, que também afirmou que o jogador ficará afastado por pelo menos 2 semanas em tratamento antes de poder retornar aos gramados. A mesma Monique Vilela já alertou que essa lesão sofrida pelo Christian nada tem a ver com aquela suposta polêmica que acabou cancelando a transferência do jogador para o Bahia, então fiquem muito tranquilos quanto a isso. Mas é fato que um jogador como o Christian, que tem sido importante tanto tecnicamente, decidindo partidas, como a gente viu ele fazer, inclusive, contra o Vasco da Gama, abrindo o placar num jogo que estava difícil para o Furacão, quanto taticamente, porque foi justamente a improvisação do Christian como ala que funcionou para dar amplitude para o Atlético pelo lado esquerdo, não com um esquema de 3 zagueiros, e também aumentar a capacidade do time de ter a bola pelo fato do Christian ter a qualidade e a capacidade de cair por dentro e participar das articulações. Então a grande verdade é que o Wesley Carvalho tem aí uma grande incógnita a ser preenchida durante essa semana de treinamentos. O Atlético volta a campo no próximo sábado às 16 horas na Liga Arena para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão, e até lá o nosso comandante vai ter que encontrar uma forma de substituir, compensar a ausência do Christian dentro de um esquema tático. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai para o painel. E como vocês sabem, quando a gente vai para o painel, eu peço licença para não estar olhando para a câmera durante o restante do vídeo, que é justamente para poder movimentar as peças enquanto eu troco uma ideia com vocês. Então, o que vocês estão vendo na tela é a forma como o Atlético tem se posicionado em campo quando tem a bola nas últimas partidas. A exceção foi o jogo contra o Bahia, quando o Atlético trabalhou de uma maneira diferente. Mas, de um modo geral, a gente tem trabalhado com 3 jogadores na primeira linha, entre eles um lateral que vem trabalhar por dentro, que é o Lucas Esquivel, com o Thiago Heleno e o Zé Ivaldo aí fechando o trio de zagueiros, Eric e Fernandinho na base do meio de campo, Kelvin como ala, dando amplitude e profundidade por aquele lado que não tem, pelo menos nesse posicionamento inicial, um ponta de origem trabalhando por ali. O Vitor Bueno como meio atacante e o Christian como esse ala esquerdo, que tem conseguido trabalhar tanto aberto quanto por dentro e dinamizar as trocas de passe do Atlético, além de chegar bastante à área adversária e aumentar o nosso poder de definição. Na frente, Canobi e Vitor Roque com bastante liberdade, principalmente o Vitor Roque, lógico, que é o nosso homem de referência e o artilheiro do Atlético na temporada. E para essa semana, ou pelas próximas 2 semanas, conforme a gente já combinou, o Atlético não terá mais o Christian, por esse motivo a gente vai colocar ele de lado aqui, e essa posição passa a ser uma incógnita. Lógico que uma primeira alternativa poderia ser deslocar o Esquivel como ala, e ele é um jogador bem equilibrado, poderia funcionar aqui, embora diminuísse a capacidade do Atlético de trabalhar com a bola por dentro, colocando um zagueiro, seja o Kaique Rocha como líbero, deslocando o Thiago Heleno para dentro não, para fora, pelo lado esquerdo, como ele já atuou em outros momentos, seja eventualmente apostando numa estreia antecipada do Kaká, que é uma coisa que a gente não tem visto, não tem sido noticiado que pode acontecer, mas seria uma possibilidade. A gente teria o Kaique voltando para o banco, o Thiago trabalhando por dentro, e talvez o Kaique jogando pela direita e o Zé pela esquerda, ou o contrário. A verdade é que tanto o Zé quanto o Kaká conseguem trabalhar por ambos os lados da defesa. Ambos já jogaram nos 2 lados aí em passagens por outros clubes. Outra alternativa seria manter o Esquivel como zagueiro. A gente teria
o Canóbio recuando pelo lado, fazendo esse carrilheiro, né, esse ala que vai e volta o tempo inteiro, que é uma posição que pode combinar bem com as características do Canóbio, porque é um jogador de muita intensidade, que tem trabalhado bem quando cai da esquerda para dentro, então nisso ele pode se aproximar um pouquinho daquilo que a gente tem visto do Christian em termos de comportamento dentro de campo. Por outro lado, se aproxima também bastante das funções que o Atlético teve, que o Canóbio teve dificuldade para executar logo depois da sua chegada no Atlético em 2022. A gente lembra que na última temporada o Canóbio fazendo um papel de ponta-ala, né, indo atacar pelo lado do campo e voltando a defender, acompanhando o lateral, ele teve muita dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro e talvez a gente pudesse ver um retorno dessa dificuldade caso o Canóbio fosse escalado por aqui. De qualquer maneira, o Canóbio escalado por aqui abriria uma série de possibilidades. A gente poderia ter o Coelho como opção de velocidade, embora sei que a maior parte da torcida não goste dessa hipótese. A gente poderia ter também a estreia do Zapelli jogando como segundo atacante. E como segundo atacante, ele não teria tantas obrigações defensivas, ao mesmo tempo não teria tanta dependência do entendimento do contexto coletivo para poder jogar, né, e não atrapalhar, entre aspas, a recomposição, porque aí ficariam ele e o Roque na frente. O Atlético tem sempre se defendido num 5-3-2 e poderia funcionar. Outra alternativa seria ter o próprio Pablo trabalhando ao lado do Roque, aí os dois com bastante movimentação, mais o Pablo do que o Roque. O Roque é um jogador que, por característica de poucos toques na bola por jogo, mas sempre, lógico, muito decisivo, é talentosíssimo. E confesso que de todas as possibilidades, talvez a que mais me agrade teria a estreia antecipada do Zapelli. Tá? Não somente porque é uma contratação que me empolga bastante, gosto do jogador, mas também pelo fato de que o Zapelli no Belgrano tanto atuava como esse segundo atacante quando o Belgrano jogava com uma defesa com 3, quanto jogava recuando, trabalhando como esse médio ala pela esquerda, quando o Belgrano jogava no 4-4-2, então ele poderia repetir com o Canóbio as trocas de posição que o Christian faz, quando um vai para dentro, o outro vem para fora e assim por diante. Eles não ocupam o tempo todo o mesmo corredor, até para que o Atlético tenha mais alternativas na hora das trocas de passe. De uma maneira geral, de uma maneira assim mais tentando adivinhar o que vai acontecer, eu acho pouco provável que o Wesley jogue o Zapelli na boca do leão dessa maneira, porém, eu acho que seria a melhor alternativa. O que eu acho que vai acontecer é justamente a gente ter Pablo e Canóbio trabalhando aí pelo lado esquerdo, né? O Pablo talvez se revezando com o Canóbio, mas sem a mesma qualidade que tinham Christian e Canóbio, ou como teriam Canóbio e Zapelli, ou Christian e Zapelli aí no momento futuro. Acho que o Atlético vai perder um pouquinho de capacidade de trabalhar com a bola se confirmar esse meu palpite, tá? Não é uma informação de que a gente deve ter Vitor Roque e Pablo, principalmente lá na Bolívia contra o Bolívar. Acho que na Liga Arena contra o Cruzeiro no próximo final de semana, a tendência é que a gente tenha um Atlético mais mista, e essa nossa análise aqui ela acaba perdendo um pouquinho de sentido. Outra alternativa seria, mais uma vez, abandonar o esquema de 3 zagueiros, como a gente fez momentaneamente no jogo contra o Bahia, para trabalhar com uma linha de 4 defensores. Lógico que em qualquer um dos casos, o Kelvin ele seria um lateral que avança mais, o Esquivel seria um lateral mais equilibrado, a gente teria Eric e Fernandinho na base do meio de campo, a gente teria um meio atacante, que poderia ser o Bueno, poderia ser o Vidal, né, também já começando a se ambientar, e a gente teria o Canóbio atuando por um dos lados. O Canóbio tem preferido o lado esquerdo nessa temporada e ido bem por ali, e a gente abriria uma vaga na direita que poderia ser ocupada, ou na esquerda, né, lógico, o Canóbio poderia ser deslocado para lá, poderia ser ocupada pelo Tomás Coelho, mais velocidade, mais agressividade, menos capacidade com a bola. Poderia ser ocupada pelo Pablo, da mesma maneira, mais recomposição, um jogo mais físico, menos capacidade com a bola na comparação com o que a gente veria com algumas outras alternativas. E outra possibilidade seria o deslocamento do Canóbio para o lado direito, onde ele já funciona em alguns momentos, mas viveu suas melhores fases no Furacão pelo lado esquerdo, com o Zapelli jogando como esse ponta esquerda, né, mais próximo daquilo que ele fazia no 4-4-2 do Belgrano.
E acho que aqui a gente teria muita qualidade com o Zapelli, Bueno, o Zapelli e Vidal, junto com o Fernandinho, né, podendo aí trabalhar a bola, mais a participação do Canóbio, que se desloca para dentro, independentemente do lado onde ele atue. Então essa é uma alternativa que me agrada de novo bastante. Então temos aí um grande impasse. Quero saber a opinião de cada um de vocês. Se vocês abandonariam o esquema com 3 zagueiros, apostariam aí no Esquivel jogando como ala de repente, ou se vocês manteriam o esquema com 3 zagueiros, com o Esquivel na defesa, quem vocês escalariam pelo lado esquerdo, ou se vocês fariam uma coisa ainda mais diferente, trocariam essa formação para alguma coisa ainda não utilizada pelo Wesley Carvalho. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu encerrar aqui o painel tático e já volto para me despedir de todos vocês. Então é isso, gente. Só arrematando o meu argumento aqui para deixar bem claro para vocês, eu manteria o esquema com 3 zagueiros, manteria o Lucas Esquivel como zagueiro pelo lado esquerdo, lógico, teria o Canóbio como ala, sim, mas com a estreia do Zapelli, porque eu acho que o Zapelli, como característica e como trato da bola, se aproxima mais daquilo que o Christian oferece na comparação com as outras alternativas do elenco. Seria você ter um Coelho, que é mais velocidade do que capacidade de controle e passe, você tem um Pablo, que é um jogador muito técnico e físico, mas com menos capacidade de construção do que o Zapelli e o Christian, por exemplo. Então, para manutenção da característica, até para não ter uma alteração daquilo que vem sendo desenvolvido, eu acho que a melhor alternativa, embora seja arriscado promover a estreia antecipada do Zapelli, como o argentino vem com um ritmo de jogo, eu acho que daria para a gente fazer essa aposta aí mais ousada e imediatamente colocá-lo como titular ou entrando no segundo tempo no domingo para tê-lo como titular lá na Bolívia na próxima semana. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.